gestores. Hoje a gente está aqui com o Pierre Jadot, né? Ele é gestor da Arx. A Arx é uma gestora com quase 20 anos de histórico, né? O Pierre foi recentemente em 2018 para tocar a parte de crédito lá, ajudou a estruturar todos os fundos que a gente conhece hoje. Antes disso, teve uma experiência prévia no CA Indosuez, né? Também tocando toda a parte de crédito no Crédit Agricole. Eu acho que a ideia aqui é realmente trazer um pouco sobre o cenário de crédito, sobre o cenário de renda fixa no Brasil, quais as expectativas aqui para frente. Eu vou passar a palavra para o Pierre aqui, para ele se apresentar, fazer aqui umas considerações iniciais e a gente segue para um bate-papo. Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui na live de vocês. É sempre bom ter essa interação direto com os assessores e clientes. Contando um pouco da história da Arx, da minha história, tá? Bom, a Arx já é uma casa bastante com uma experiência bastante longa aqui no Brasil, tá? Então, ela sempre teve um foco em equities e também multimercado. E em 2018, meu time e eu viemos do Indosuez todos para montar a área de crédito, tá? Então, basicamente, a equipe que tocava os fundos do Indosuez é a equipe que veio para a Arx na metade de 2018 para montar a estratégia de crédito. Então, basicamente, apesar de ser uma casa relativamente nova do ponto de vista de estratégia de crédito, a equipe toda já trabalhava junto há muitos anos no Indosuez, tá? E a gente veio, de fato, montar a mesma estratégia que a gente montava lá, tá? Obviamente, a gente aprimorou o que a gente achou que tinha que aprimorar, tem todos os benefícios de dentro da Arx, que eu posso comentar depois, e a gente juntou as duas pontas e montou aqui a nossa estratégia de crédito, né? Então, basicamente, todos os fundos são fundos high grades, tá? E aí, dentro dos fundos, a gente tem os fundos de crédito mesmo, né? Então, D1, D30 e D60, fundos de infraestrutura, e aí a gente segrega por benchmark. Então, a gente tem um fundo que é redeado em CDI, um fundo que é indexado ao IMAB5 e um fundo que é novo, que é indexado ao IMAB, mais longo, né? Então, a diferença entre eles é basicamente o benchmark e consequentemente, a exposição a risco de mercado. E, por último, tem a família de fundos de previdência, que também a gente segrega em duas estruturas. Uma cujo benchmark é o CDI, e aí tem várias seguradoras em cima desse mesmo master, e você tem uma estrutura que é em IMAB5, perdão, que também tem várias seguradoras que plugam nesse master, tá? Então, essa é a nossa grade de produtos. Então, basicamente, a gente não veio fazer nada que a gente já não fazia na outra casa. Para a gente foi literalmente recomeçar o trabalho que a gente tinha feito lá e dar sequência, né? Em termos de processo, etc. Hoje, a Arx, como um todo, ela tem mais ou menos 20 bi, 21 bi under management. A área de crédito, especificamente, tem hoje 4,8 bi, dentro de todos esses fundos que eu comentei. E, enfim, acho que em termos de história de Arx e do nosso time é isso, tá? Dentro dos benefícios que a gente veio aqui na Arx, a gente enxerga a Arx como uma casa muito meritocrática, né? Então, por mais que a gente tenha um sócio que é um Bank of New York Mellon, que é um sócio gringo, né? Que é 100% acionista da companhia, quando você divide o resultado da companhia, já é pré-determinado como é que é dividido entre os colaboradores e estratégias e quanto fica para o acionista. Então, basicamente, aqui é totalmente skin in the game e totalmente alinhado os interesses, né? Ou seja, todo mundo ganha se de fato a gente faz as estratégias crescerem e darem certo. Aí eu acho isso muito importante. Além disso, a gente tem uma sinergia muito grande com outras áreas. Então, a gente tem um suporte muito grande de uma área de equity, por exemplo, que tem 9 pessoas dentro da área. Então, quando a gente precisa analisar uma empresa que a gente não conhece, um setor que a gente não conhece tanto, a gente tem uma entrada dentro do mundo de equity muito bom, e tem uma interação muito grande entre a nossa equipe e a equipe de equity. Quando a gente fala de risco de mercado ou cenário macroeconômico, a gente tem todo o suporte de uma equipe profissional de multimercado, com um time de economistas, gestores de multimercado. E, além disso, você, obviamente, tem toda uma equipe de compliance legal que é totalmente focada no business de asset, tá?
E por último, a gente também tem, que eu estava até comentando aqui antes da live, a gente usufrui de toda a infraestrutura de tecnologia do Grupo Melon. Tá? E eu estava comentando aqui, isso foi um grande diferencial durante a pandemia. Para a gente foi muito fácil partir para o home office. Foi literalmente, assim, que eu falei para eles, pegar uma tela, levar para casa, se plugar ali, estava funcionando, a equipe perfeito. A gente tem um chat que a gente consegue se falar só desmutando ali 100% do tempo. Então, essa infraestrutura, é engraçado que às vezes a gente não dá tanto valor a isso, mas quando você passa por uma situação que a gente passou em 2020, você percebe e começa a dar um pouco mais de valor para a infraestrutura e para o corpo que tem um acionista que nem o BNY Mellon dá para a gente. Tá? Então, isso para mim, foi uma grande surpresa. A gente acabou até descobrindo coisas que a gente nem sabia que tinha dentro da infraestrutura da Mellon, né? E eu acho que isso melhorou até bastante a nossa experiência e a própria dinâmica da nossa equipe. Perfeito, perfeito. Obrigado, Pierre. Bom, acho que vou começar aqui, acho que mais para a gente levantar um bate-papo. O primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui, acho que a gente viu uma evolução muito grande no mercado de renda fixa, principalmente nos últimos 4 anos, né? Tanto em termos de volume de emissão, aumento de estoque, né? Isso, claro, acho que o mercado de crédito privado, principalmente no Brasil, ele é um mercado ainda muito pequeno e muito de um dinamismo ainda muito jovem se comparado com de alguns países lá, como Estados Unidos e Europa. Eu queria um pouco entender a sua perspectiva, acho que você que já está no mercado há muito tempo, o que você vê aí que o mercado vem crescendo em termos de negociações de secundário, em termos de novas ofertas, realmente que pode agregar cada vez mais hoje para esse mercado de renda fixa que a gente vê aqui no Brasil? Perfeito. No mercado de crédito, de fato, a gente viveu um crescimento muito rápido nos últimos 4, 5 anos, né? E isso, obviamente, foi fruto do nascimento das plataformas. Né? Então, fundo de crédito, antes de ter uma XP, por exemplo, era o XP, BTG, qualquer plataforma, era basicamente um mundo fechado, né? As assets grandes, os privates ligados aos bancos grandes, eles tinham uma plataforma fechada onde eles só distribuíam os fundos de crédito deles mesmos. E aí você tinha algumas gestoras pequenas dedicadas ou gestoras ligadas a um private, que foi, por exemplo, como nasceu em Indosuez, né? A estratégia de crédito em Indosuez. E uma vez que a XP entra e outras plataformas entram, esse mundo ele se abre. E é aí que a gente começa a ver um crescimento muito grande. Em contrapartida, por mais que esse crescimento tenha sido muito rápido, né, nos últimos 4, 5 anos, quando você olha em termos de posição do mercado, a gente ainda é muito pequeno. Né? Quando você fala do mundo de equity, multimercado, mais 50% dos recursos já não está ligado a assets de bancos de varejo. Né? Quando você olha crédito, se você olhar fora do mundo de previdência, a gente está falando em 80% ainda está ligado às assets de varejo. Né? Quando você olha a previdência, o número vai para 93%, 94%. Ou seja, o mercado ainda é muito concentrado em assets grandes, ou seja, tem muito espaço para crescer. Né? Essa, eu acredito que foi a primeira pernada, a gente teve um crescimento grande, então possibilitou que novas assets nascessem. Isso aí acabou fomentando um mercado secundário muito importante, né, que é o que dá liquidez para os nossos ativos. Isso é uma coisa que não existia há 5 anos atrás, a liquidez de um ativo de crédito é praticamente nula. Né? Hoje em dia você tem diversas assets, os privates têm uma participação maior, pessoas físicas através de debêntures de infraestrutura têm uma participação maior. Então, onde eu vi, por exemplo, uma melhora muito grande no nosso mercado é na questão da dinâmica do mercado secundário. E a gente, quando a gente olha crédito, a gente não olha só da perspectiva de risco e retorno. No crédito, você tem que incluir um terceiro eixo, que seria a liquidez. Então, você tem que sempre precificar um ativo na sua relação risco, retorno e liquidez. Então, quando você começa a melhorar esse eixo de liquidez, você começa a perceber que que o mercado se torna mais atrativo, porque você tem menos risco. Né? Você, de fato, hoje pode monitorar a companhia e se você vê que o crédito está se deteriorando, você pode começar a desmontar sua posição no secundário. Né? Coisa que há 4, 5 anos atrás era muito difícil. Você montava uma posição, era sentar em cima e esperar o vencimento. E se a companhia começasse a mostrar sinais de fraqueza no meio do caminho ou ter seu perfil de crédito deteriorado, você ficava chupando o dedo, literalmente, né? Rezando para não dar um problema.
Hoje em dia isso aqui é uma coisa muito mais dinâmica, né? Eu monto posições mais rápido, eu desmonto posições muito rápido também. Então o mercado tem se tornado mais dinâmico. Do ponto de vista de legislação, eu acho que ainda tem muito a melhorar, tá? Então, obviamente, você tem instruções CVM 400, 476, 555, teve melhoras ao longo desses últimos anos, mas ainda tem muita coisa a melhorar, tá? Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas, por exemplo, quando você vê uma instrução CVM 476, restrição a só pode alocar em 50 investidores, só pode tradear no mercado secundário depois de 90 dias, tudo isso acaba prejudicando a liquidez do papel, criando uma simetria entre diferentes players, né? Então, aquele que é investidor qualificado ou fundo e tem um bolso grande consegue acessar esse mercado e a pessoa, o pequeno player, não consegue ter acesso porque não é convidado para o deal. Então, tudo isso são coisas que eu acho que serão endereçadas, né, para frente e vão continuar colaborando para melhorar o nosso mercado, né? Além disso, você tem ainda algumas restrições que a gente não teria no mercado offshore, por exemplo, shortear um papel ou se alavancar em cima de um papel. Então, são todas coisas que os players lá fora conseguem fazer e que no mercado brasileiro ainda é muito restrito. E por que isso é importante? Quando você vive uma crise, por exemplo, a que a gente viveu agora, e você tem uma carteira de crédito, você não consegue defender sua carteira. Porque você tem um movimento de resgate em massa nos fundos, os gestores têm que vender o papel e os prêmios acabam abrindo, o preço começa a cair, porque todo mundo está vendendo papel, e você não tem como se defender, né? Você não tem como montar uma posição onde você se beneficia preço, né? Ou seja, você fica totalmente à mercê de para onde está indo o mercado. Obviamente, você pode defender seu portfólio tendo uma carteira de crédito com menos risco, tendo mais caixa, tendo um prazo médio dos papéis mais baixo, mas no final do dia, se o mercado todo tem um movimento sistêmico, que nem o que a gente viu durante essa pandemia, você não tem muito para onde correr, entendeu? Coisa que lá no mercado offshore, que é mais desenvolvido, você consegue, né? Um outro exemplo, a dificuldade que as empresas têm de captar no Brasil, né? Então, quando ela vem fazer uma instrução CVM 476 ou 400, que é para investidores em geral, né? Muito o processo, ela demora. A gente perdeu. O Pierre voltou? Oi, estão me escutando, pessoal? Estou ouvindo bem. Voltou aqui já. Ótimo. Então, quando uma empresa vai fazer uma emissão, é muito moroso aqui. Demora 2 meses para a companhia conseguir captar, de fato, o recurso no mercado, né? Numa dessas, o mercado pode degringolar no meio do caminho e a empresa corre esse risco. Lá fora, não. A Petrobras vai fazer uma emissão, 2, 3 dias depois o dinheiro está no caixa, entendeu? Então, tem muita melhoria do ponto de vista de regulamentação que eu acho que está começando a ser endereçado agora. Eu acho que vai melhorar para frente, né? Agora, é natural. Nosso mercado ele é ainda, digamos, um bebê aqui, né? Quando a gente compara com o mercado offshore, mas a gente já está dando os primeiros passos, que já foi a expulsão do mercado high grade. Agora você começa a ver um segundo passo ali de fundos um pouco mais high yields começando a entrar no mercado. E, obviamente, depois você ainda vai ter lá na frente, provavelmente, um desenvolvimento maior do mercado de dívidas estressadas, né? De stress debt, e por aí vai. Então, eu acho que a gente está num mercado que tem evoluído muito nos últimos anos, e isso beneficia todos os investidores e toda a nossa classe de ativos, porque reduz risco para o mesmo patamar de retorno, mas a gente ainda vai ver muita coisa boa acontecer nos próximos anos, nesse sentido. Não sei se respondeu a sua pergunta aí. Super respondeu, obrigado. Deixa eu fazer uma aqui, Pierre, aproveitar a sua presença e obrigado por estar aqui com a gente hoje, agradecer também aos clientes que estão escutando. Acho que o questionamento que a gente tem com uma certa frequência é o cenário atual que a gente está vivendo de juros muito baixos, né? Os juros nos atuais patamares, a gente começa a se perguntar também até que ponto o mercado de crédito ele vai manter uma certa atratividade para o investidor. Eu até queria ouvir um pouco de você sobre esse tema, né? O que você tem observado
nesse sentido de mudanças no mercado de crédito privado para que essa atratividade continue por parte dos investidores? É uma taxa maior, é uma emissão um pouco diferente? O que vocês na Arx têm pensado sobre o assunto? Tá, vamos lá. Sobre a questão que está vindo direto à tona. A renda fixa morreu, né? Não morreu. Eu vou responder essa pergunta de duas formas, tá? A primeira, ela é um pouco mais conceitual, tá? Do ponto de vista do investidor. Um investidor, o nível de taxa de juros não deveria influenciar a alocação ideal de um investidor. Tá? Então, não é porque o juros está baixo que você deixa de aplicar em renda fixa. E também não é quando o juros está alto que você deixa de aplicar em renda variável ou outras classes de ativo. Tá? E aqui por duas razões. Primeiro, o nível de juros não influencia seu perfil de investidor, seu perfil de risco. Então, se você tem um perfil de risco agressivo, pouco importa se a Selic está a 15 ou a 2. Você tem que ter uma carteira adequada ao seu perfil de risco. E ela, obviamente, vai ter mais renda variável, multimercado, fundos de private equity, talvez, um pouco menos de renda fixa. Já o cara que está no outro espectro, né, o investidor mais conservador, ele necessariamente vai ter uma carteira com mais pós-fixado, mais renda fixa, mais título público, e o nível de juros não deveria influenciar nisso. Tá? E isso, na minha opinião, é um dos maiores riscos que a gente, dos maiores erros que a gente vê os investidores fazendo, né? Na hora que os juros caem, eles começam a migrar para as classes de risco, né? Só que quando ele faz isso, a maior parte do ganho dessas classes de risco já foi. E aí entra no segundo ponto. A taxa de juros, ela afeta a precificação de literalmente todos os ativos do mercado financeiro. Então, se você pegar uma empresa, né, basicamente o valor de uma empresa, você estima ele como fluxo de caixa futuro dessa empresa, né? Quanto você vai receber de dividendos para frente, vamos supor, por exemplo, trazido a valor presente. Você traz a valor presente pelo custo de equity, dentro desse custo de equity tem a taxa de juros. Então, se a taxa de juros cai, só por ela ter caído, o valor da ação sobe. Só que quando a Selic estava a 14 e caiu para 2, isso já está no preço das ações hoje. Entendeu? Então, o seu retorno esperado do mercado de renda variável também está mais baixo, quando a Selic está mais baixo. Então, isso é algo que talvez não é muito claro para muitos investidores, né? Ou seja, com o nível de patamar de juros baixo globalmente, o fato é, você vai ter que acertar uma rentabilidade menor, né? Ou você vai migrar para um outro perfil de investidor. E aí você pode colher os frutos, como pode colher maiores riscos e ter perdas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, em termos de ação ideal de um investidor, eu acho que o foco deveria sair do nível de juros e o foco deveria ser o perfil de investidor dessa pessoa. O segundo ponto é em relação a como está a atratividade do nosso mercado hoje, tá? No mercado de renda fixa de crédito. Tá? É engraçado que quando a gente está na mínima do CDI e a gente está, eu diria, num dos momentos mais atrativos do nosso mercado. Tá? E o nosso mercado, a gente olha a relação risco-retorno através dos prêmios de risco. O que é o prêmio de risco? É o quanto a mais uma empresa paga sobre um título do governo para o mesmo prazo para poder captar dívida, né? Ou seja, se uma empresa, vamos supor que um título do governo para 5 anos pague 5%. Nenhuma empresa vai captar 5%, porque você não vai dar dinheiro para a empresa 5%, que você pode dar dinheiro para o governo, maior ativo de risco dentro de determinada economia. Simplesmente o governo, em tese, ele não quebra porque ele pode imprimir dinheiro e te pagar. Tá? Então, conceitualmente, é o ativo livre de risco. Então, uma empresa ela sempre vai pagar um pouco a mais do que o governo. Tá? Então, para mim, quanto mais a empresa pagar acima do governo, mais atrativo está o meu mercado. E é aqui que é muito interessante. A gente está no momento onde as empresas estão pagando prêmios de risco muito alto. Tá? Então, hoje você consegue alocar numa empresa AAA com baixíssimo risco de crédito para um prazo curto a taxas de CDI mais 2. Entendeu?
Você tá falando, coisa que, se você olhar há um ano atrás, essa mesma empresa emitia para um prazo longo a CDI mais 0,60, 0,70. Então, quando você olha historicamente, a relação risco-retorno do nosso mercado hoje, ela raramente esteve tão atrativa. Óbvio, no meio da pandemia, o mercado gerada, né? Houve um momento de pânico ali e essas taxas chegaram a pagar a CDI mais 4. Obviamente, ali era um mercado totalmente irracional, né? Era simplesmente um pânico, pessoas vendendo ativos a qualquer preço. E agora deu uma normalizada ali para uma faixa de CDI mais 2, mais ou menos. Esse é um patamar sendo muito atrativo. Tá? No final do dia, o prêmio de risco ele deveria remunerar você por correr o risco de crédito dessa companhia. Ou seja, ele, de alguma forma, ele deveria refletir o risco de inadimplência, a probabilidade de inadimplência de determinada companhia. E a gente não enxerga como os melhores emissores do nosso país não tem uma probabilidade de inadimplência de 2%. Entendeu? Se você olhar isso historicamente, é muito claro. Ótimo. Tá? Então, do ponto de vista de olhando só o nosso mercado, ele raramente esteve tão atrativo quanto ele está hoje. Até, se me permitir, Ricardo, só emendar uma aqui. O Pierre comentou sobre a questão da pandemia. Se a gente volta ali, Pierre, talvez no auge da pandemia, em fevereiro, março, abril, a gente observou ativos de rate, né, nível de classificação de crédito muito elevado, com um spread, não é uma elevação da taxa usual, muito acima do que pagou normalmente. Se você ainda enxerga algum nome, algum setor que ainda está muito descolado do que deveria estar, a gente já viu essa curva, as taxas como um todo fechando bastante, mas você ainda enxerga alguma coisa ainda fora do que deveria estar de preço, de forma muito relevante? Tá, eu acho que assim, muito fora de preço, eu acho que o mercado, que nem eu falei, o mercado como um todo ele ainda está muito atrativo. Tá? Então, na média de todos os spreads, eu acho que assim, no curto prazo pode ser que a gente não enxergue um fechamento de spread por motivos técnicos, fundos não estão crescendo, o bolso está menor, as pessoas estão mais restritivas para crédito. Olhando para médio e longo prazo, eu acho que tem uma convicção forte dentro do mercado também de que esses spreads não vão se manter nessas taxas por muito tempo, né? Quando as coisas começarem a se assentar e os fundos voltam a crescer um pouco, os bancos começam a ser menos restritivos para crédito, esses spreads vão começar a migrar para patamares mais baixos, isso olhando médio e longo prazo, tá? Mas eu acho que as de irracionais, elas já foram corrigidas, tá? Principalmente no mercado que a gente atua, que é o mercado high grade. Obviamente, você pode ter uma emissão que a gente acha mais atrativa que outra, um setor que a gente prefere estar alocado do que outro, mas olhar preços e falar, olha, esse ativo está precificado de maneira irracional, eu diria que tem apenas uma classe de ativo de crédito high grade, que são os FDICs. Tá? Perfeito. Os FDICs me parecem ainda estar precificados em níveis irracionais. E aí é basicamente por uma questão técnica. Tá? Como os fundos tiveram uma queda de PL muito grande, a maioria dos fundos que estão enquadrados na 555, se ele não for para investidor qualificado, ele tem um limite de alocação em FDICs de 20%. Então, quando você tem uma queda muito grande do patrimônio de uma indústria, o bolso do mundo de FDICs ele fica menor. E, ao mesmo tempo, você está vendo nesses últimos 2-3 meses muita emissão de FDIC. Então, você está tendo uma oferta muito grande e uma demanda que é baixa, mas ela é baixa por motivos de restrição a essa determinada classe de ativo, não porque não está atrativo. E aí faz com que os emissores de FDIC, que estejam captando através de FDIC, eles estão sendo obrigados a pagar taxas que me parecem irracionais. Tá? Então, aqui você ainda consegue alocar em estruturas de FDIC AAA a taxas de CDI mais 4, 4,5. Tá? Esse eu diria que é dentro do nosso mundo de high grade, uma distorção que me parece irracional ainda. Tá? Na parte de debêntures e emissões bancárias, eu diria que o mercado ele já não tem nenhuma irracionalidade. Ele está atrativo, olhando médio e longo prazo, mas eu não vejo irracionalidades. Tá? Ótimo. Perfeito. Acho que até aproveitando esse gancho também, Pierre, um pouco da pandemia, como o Matheus falou, eu queria abordar 2 temas, na verdade.
primeiro, como é que estava o posicionamento da carteira de vocês no começo desse ano, né? Como é que vocês viram ali todo aquele movimento de correção que a gente teve entre março e abril, né? E quais setores, né, na sua visão de crédito, saíram talvez mais prejudicados nesse momento pós-pandemia? Assim, quais setores realmente vão ter uma certa dificuldade para normalizar ali os seus spreads de créditos daqui para frente? Tá, perfeito. Para explicar como a gente estava posicionado, eu vou dar um passinho um pouquinho mais para trás, tá? Então, ali, lembremos que em outubro, novembro, a gente já tinha tido um reajuste na nossa indústria de spreads, né? E ele era de fato porque a indústria chegou num nível de spreads que estavam muito amassados, e obviamente começou a parar de ter tanto fluxo para renda fixa, crédito privado, e as emissões começaram a vir mais para cima, e o mercado fez uma correção natural, né? Que em algum momento deveria acontecer. Ali a gente já estava conservador, tá? Então, antes daquele primeiro ajuste, a gente já estava começando a carregar um pouco mais de caixa, encurtar nossa carteira, tirar papéis em percentual do CDI, porque a gente estava vendo a Selic vindo cada vez mais baixo e esses papéis perdiam cada vez mais atratividades. E aí, de fato, outubro, novembro, vem esse reajuste de preço. A gente conseguiu defender bem a carteira naquele momento. Só que no momento seguinte àquela correção de outubro e novembro, a gente viu um movimento muito claro do mercado de que, putz, agora tem que ir para o risco porque os preços estão corretos. E na nossa visão, os preços eles não estavam atrativos, eles estavam apenas justos. Então, a gente não fez essa corrida para o risco naquele momento. A gente continuou encurtando nossa carteira, tirando o papel em percentual do CDI e aumentando caixa, porque a gente entendia que o mercado primário de novas emissões ia ser mais atrativo do que estava vendo no mercado secundário. E aí entra a pandemia ali em março, né? Obviamente, não dá para falar que a gente estava esperando a pandemia, porque ninguém estava esperando a pandemia, mas a gente foi pego num momento onde a gente estava com uma carteira muito conservadora. A gente estava com uma carteira com prazo médio curto, então quando os prêmios abrem, quanto mais longo o seu papel, mais ele apanha, né? Para curta, a gente tinha uma carteira com pouco papel em percentual do CDI, então quando o CDI caiu mais ainda, eles foram ainda mais afetados. E a gente carregava uma posição de caixa alto, tá? E o caixa, para a gente não olha ele só como liquidez. A gente vê ele como um ativo muito valioso, porque em momentos de estresse, é o melhor ativo que você pode ter. É ele que vai permitir você honrar resgates sem ter que forçar a venda de ativos no mercado secundário e, principalmente, alocar em oportunidades totalmente irracionais. Tá? Então, a gente conseguiu defender bem essa carteira. Óbvio, a gente não saiu ileso. Ninguém saiu ileso dessa, não tinha como, né? Que nem eu falei, é um movimento sistêmico, você não tem como se defender, não tem como fazer short, não tem, esse tipo de estratégia não tem no Brasil. E a gente conseguiu, no meio da pandemia, quando o nosso passivo acalmou, a gente conseguiu rapidamente virar a chave de um player vendedor para um player comprador. Então, a gente começou a voltar a alocar em crédito a níveis de CDI mais 4 para ativos AAA, até níveis de CDI mais 7, 8 para ratings ali ao redor de A, duplo A menos, entendeu? Então, a gente conseguiu pegar bem essa volta também, tá? E hoje, a gente está numa posição neutra, tá? A gente, que nem eu falei, a gente acredita que a médio e longo prazo o mercado está muito atrativo, mas a gente acha que no curto prazo, como as assets não crescem, no limite ainda estão tomando um pouco de resgate e as empresas vão voltar a acessar o mercado, a gente acha que as melhores oportunidades vão estar no mercado primário e não no secundário. Nesse último mês, o secundário ele ajustou um pouco. Então, a gente já está começando a ver alguns papéis no secundário que voltam a fazer sentido. Tá? Foi basicamente essa a estratégia e a transição que a gente fez durante o período de pandemia. E depois tem algumas outras coisas que ajudaram a gente na pandemia que vem da nossa própria característica, né? A gente sempre teve um perfil de fazer operações, por exemplo, de IPCA casadas com DAP, né? Ou seja, eu transformo através de um derivativo uma posição em IPCA para CDI. E durante a pandemia, como os juros explodiram no meio da curva, né? Os juros longos estavam muito abertos, esses papéis começam a atingir uma taxa nominal muito alta. Por mais que o spread, o prêmio sobre a NTNB não esteja tão alto,
a taxa nominal fica muito alta. E aí você começa a ver alguns players entrarem nesse mercado, como, por exemplo, fundos de pensão. Fundos de pensão, assim, o papel passou de IPCA mais 6, ele vai entrar raspando, porque bateu a meta atuarial dele. Então, às vezes, eu deixava de vender um papel em CDI mais 4 e eu vendia aquela minha pedaço da carteira em IPCA. Por quê? Porque esse papel IPCA, ele estava pagando IPCA mais 7, mas a NTNB do mesmo prazo estava pagando IPCA mais 5. Então, eu vendi um papel com 2% de prêmio de risco sobre um título público, em vez de vender um papel com 4%. Entendeu? Então, isso aí também nos permitiu fazer liquidez nos fundos sem vender papéis a níveis muito irracionais. Entendeu? Perfeito. Eu acho que até para emendar mais uma pergunta aqui, você falou muito daquela correção de spreads que a gente teve no final do ano passado, a gente teve ali o movimento da pandemia que foi bastante intenso para os fundos de crédito, e a gente teve até aquela correção das LFTs ali que rodaram negativo no mês de setembro. O investidor de renda fixa, até então, esses 3 principais eventos, nunca tinha, de certa maneira, experimentado, né, presenciado uma certa volatilidade nos fundos de crédito, que é o que a gente vê muito no mercado offshore. Né? Lá fora, o investidor de bond, ele entra no bond porque ele sabe que se tem uma crise, a bolsa cai 50%, o bond cai 5%. Né? Você acha que essa tendência agora, esse aumento de volatilidade para o setor de crédito no Brasil, nos aproxima cada vez mais do mercado internacional e que o investidor cada vez mais vai ficar ciente de que aqui a renda fixa ele vai ter garantido o ganho dele no vencimento, no entanto, ele não está isento de oscilar aí no meio do período. Como é que é a sua visão? Eu acho que assim, ele faz parte do amadurecimento do nosso mercado. Né? Então, ele assusta quando ocorre um momento que nem a gente passou em crédito agora na pandemia e as LFTs mais recentemente. Ele assusta porque o investidor não quilo, mas, por outro lado, ele educa o investidor a entender de que os ativos eles têm volatilidade. Mesmo os ativos mais conservadores, eles podem ter algum tipo de volatilidade. E, obviamente, o reajuste que teve de LFT, ele foi muito menor do que se você compara ao reajuste do mercado de crédito durante a pandemia, que foi menor do que o reajuste que você teve no mercado de imobiliário, que foi menor do que o de renda variável. Ou seja, quanto maior o risco de determinada classe de ativo, mais ela sofre em momentos de crise. Né? E isso faz parte do jogo, é natural. E aqui eu volto de novo à inicial. Né? É importante o investidor, mesmo em momentos de crise, ele se ater à sua alocação, aderente ao perfil de crédito dele. Não sair ou, putz, agora eu vou comprar tudo na crise ou agora eu vou vender tudo na crise. Esses são os movimentos que ele deveria evitar. No momento de crise, ele deveria simplesmente rebalancear o portfólio dele. Tá? Então, isso aqui eu acho que vai ser um aprendizado para o mercado. Faz parte do nosso amadurecimento. Né? E eu acho que, por mais que isso gere alguma volatilidade, então você fica vendo no jornal que as LFTs rodaram negativo, que vai ter um monte de saque, não sei o quê. Para frente, eu acho que isso melhora o nosso mercado. Porque o investidor, de fato, agora ele vai saber o que ele está comprando. Né? Você via, por exemplo, muitos produtos de renda fixa sendo vendidos no passado de maneira errada. Né? O fundo de crédito ele só sobe, não tem cota negativa, não tem risco, não tem volatilidade. Não é uma verdade. O título público não tem volatilidade, LFT não tem volatilidade, não é verdade. E eu acho que ainda faltam alguns outros pontos que vão passar em algum momento por uma situação igual. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Pessoal, hoje eu vejo um movimento muito grande de olha, na hora que teve o estresse de LFT ou estresse dos fundos de crédito, o que eles fizeram? Resgataram no meio da crise e foram comprar o quê? CDB de banco. Mas a gente também compra CDB de banco nos fundos. Então, o cara ele saiu de um fundo onde o CDB de banco dele, dentro desse fundo, valia 200% de CDI, ele resgatou, vendeu um papel indiretamente a CDI, de 200% de CDI, para ir dar dinheiro no banco a 100% de CDI. Entendeu? Porque ele tem a falsa sensação de que a posição dele no banco não tem volatilidade, né, no CDBzinho dele. Mas a única diferença é que o CDBzinho dele é marcado na curva. É isso. Né? Porque se ele de fato tiver que vender esse CDB no meio da crise, ele vai vender a 200 CDI.
e a ronca dele vai ser muito maior do que no fundo. Assim como a gente vê muitos clientes também, pessoas físicas comprando debêntures de infraestrutura com super longos, achando que aquilo não tem volatilidade. Ele não enxerga a volatilidade porque o ativo não está sendo marcado ao mercado. Mas aquele ativo tem muito mais volatilidade que um fundo. Entendeu? Então, eu acho que a gente está amadurecendo, está evoluindo, mas algumas coisas ainda têm que ser endereçadas. Quando você vai no mercado offshore, se você comprou um bond no mercado offshore, ele é marcado a mercado. Se você comprou a 5% aquele bond e a stress no mercado está sendo vendido a 10%, você vai apanhar. E você vai ver isso na sua marcação. Se você abrir sua conta, seu extrato, vai estar lá que você perdeu dinheiro naquela posição. Eu acho que essa é a próxima etapa. Isso faz parte do amadurecimento do nosso mercado, né? Eu vejo isso por mais que gere estresse, para a gente é ruim, porque tem uma onda de volatilidade, a gente vê muita notícia do tema de maneira correta. Eu acho que quando eu olho para médio e longo prazo, isso me dá um certo alívio de que, ok, agora quem está voltando para os fundos, quem está voltando a alocar em título público, debênture, fundo de crédito, pelo menos agora ele sabe qual que é o risco que ele está correndo. Ele sabe que em momentos de estresse aquele ativo tem volatilidade. Eu acho que isso é muito saudável para a gente, porque para gente, como gestor, uma das coisas que mais me preocupa é o meu passivo, entendeu? Quando eu tenho um movimento de desespero, como a gente viu um pouco durante a pandemia, para o gestor é o pior dos cenários, né? Um momento onde o gestor deveria estar comprando ativos, porque está muito atrativo, ele se vê forçado a vender, porque os clientes que estão no fundo, eles estão num momento de desespero, né? Por falta de conhecimento, né? Por falta de experiência, porque nunca viveram. Fazer uma pergunta, a gente já está chegando aqui no fim da live, Pierre, já de antemão te agradecendo novamente, fazendo uma última pergunta e até abrindo também para suas considerações finais aqui da live de hoje. Primeiro, entender um pouco melhor como que é o processo decisório na composição do fundo, ou seja, como você escolhe os papéis, você e a equipe, né, até entender quantas pessoas fazem parte do time, como se dá essa avaliação dos papéis que vocês vão comprar ou eventualmente vão se desfazer, e também entender um pouco melhor sobre as estratégias que vocês têm. Eu sei que não é só um fundo de renda fixa, até se você puder explicar brevemente para a gente as semelhanças, as diferenças de cada um deles na parte de renda fixa. Perfeito. Em termos de processo de investimento, tá? Então, qual que é o coração do trabalho aqui de crédito, tá? Então, prêmio, a gente discutiu bastante a abertura de prêmio de risco, a volatilidade dos fundos, dos ativos, isso faz parte do jogo, mas o foco do nosso trabalho, isso é muito importante entender, é risco de crédito. Ou seja, o risco que eu tento evitar e que eu não posso errar é eu ter um emissor que vire inadimplente na minha carteira. Porque ali é uma perda de verdade. Ali você não recupera. Não é só uma marcação que ao longo do tempo você vai recuperar. Ou quando o mercado voltar, você vai recuperar. Ali você perdeu. Tá? Então, esse é o coração da minha gestão, é a análise de crédito. E aqui a gente é muito criterioso. Então, existe um processo aqui por trás muito importante. Tá? Aqui é o coração. Então, quando a gente analisa uma empresa, a gente monta um comitê de crédito. Tá? A gente identificou um ativo que a gente acha atrativo em relação a outro ativo semelhante. A gente vai fazer uma análise muito detalhada desse emissor. Então, qual que é o setor que ele atua, como ele se posiciona nesse setor, quem é o management da companhia, o track record, como é que foram os últimos resultados, como é que a estrutura da dívida, ela é subordinada, ela não é, ela tem garantia, ela é uma dívida clean, o prazo dela. Então, se você tem um setor que muda muito ao longo dos ciclos econômicos, ou é muito exposto a ciclos econômicos, geralmente você evita prazos muito longos. Você faz tudo isso, mas o foco é a capacidade de repagamento da dívida desse emissor. Tá? Esse é o foco da nossa análise. Esse emissor tem capacidade de repagar essa dívida? E como é que a gente avalia isso? A gente faz projeções de fluxo de caixa para essa companhia, para um prazo pelo menos até o vencimento da dívida, geralmente vamos até mais longe, e a gente estressa essa companhia dentro de diferentes cenários, para ver até onde ela aguenta. Entendeu?
E isso nos ajuda depois a fazer uma coisa que é até mais importante do que a análise em si, que se chama monitoramento de crédito. Tá? Não basta você falar assim, esse ativo é AAA, vou comprar, não tem risco, fecha o olho e segura até o vencimento. Porque o setor pode mudar, pode vir uma crise, a empresa pode errar a estratégia dela, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. E o risco de crédito pode se alterar materialmente ao longo do caminho do crédito. Então, é muito importante que você faça um monitoramento. E uma vez que eu já fiz as projeções da companhia, eu consigo sempre monitorar comparando o que a companhia está entregando com aquilo que eu projetei. E aí entra uma gestão muito ativa. Ou seja, a companhia está performando pior do que o meu cenário base, ou está performando perto ao meu cenário de estresse, sim, a gente é bem pragmático. Pode até doer na cota, pode vender num preço que o mercado acha que não tem que vender, a gente não se importa. Está performando mal, reduz a posição. Continua performando mal, zera. Bem pragmático, tá? Nesse sentido. Isso é branco no preto para a gente. Entendeu? O nosso papel é não tomar inadimplência nos fundos. Esse é o papel central. Óbvio, depois tem a estratégia de quanto caixa eu vou carregar, se eu estou com uma carteira mais longa, mais curta, como é que é a diversificação entre os setores, eu estou preocupado com determinado setor ou outro, eu acho que um setor pode ter uma melhora de crédito em função de condições macroeconômicas, tudo isso ele entra dentro de como eu vou alocar meu portfólio, mais aqui, mais ali, deixo de evitar de alocar aqui, alongo um pouco mais, encurto um pouco mais, mas o coração é a análise de crédito. Tá? Aqui é onde a gente é muito, 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 muito criterioso. Tá? E a segunda parte da pergunta, desculpa, sobre os fundos, PR, você tem o Denali, o Vinson, o Elbrus, sim. Só para o pessoal entender um pouco melhor como eles trabalham. Perfeito. Como eu tinha explicado no começo, eu posso dividir todos os meus fundos em 3 grandes grupos. Tá? Então, os primeiros são os fundos de crédito. Tá? Aqui, cash enhanced, digamos. Né? Então, você tem fundos com liquidez super curta, que é o Denali, é um fundo D0, D1. E você tem um fundo que é o Vinson, que é D30, e depois você tem um fundo que é o Everest, que é D60. Qual que é a diferença entre eles? É a liquidez que eu dou para o investidor. Em termos de perfil de risco, né, dos emissores, o Everest ele é um pouco mais arriscado do que o Denali. Tá? Ele tem alguns papéis, por exemplo, ele vai ter mais posição em letras financeiras subordinadas de banco, enquanto o Denali vai ter menos. Ele vai ter papéis mais longos, então quando tem uma abertura de spreads, ele vai se machucar um pouco mais. Ele tem posições um pouco mais concentradas do que o Denali. Ele carrega menos caixa do que o Denali. E, em compensação, a expectativa de retorno dele é maior. Então, e o Vinson está no meio do caminho. Então, é um trade-off. Não tem certo e errado. Você vai encaixar o fundo naquele perfil que melhor se adequa com você ou aos seus objetivos. Um vai te dar uma rentabilidade menor e uma liquidez maior, e o outro vai te dar uma rentabilidade maior com uma liquidez menor. É como se fosse uma escadinha. Tá? Esse é o primeiro grupo de fundos. O segundo grupo são os fundos de previdência. Tá? Então, aqui é um outro bolso, o bolso de previdência do cliente. E aqui a gente basicamente tem 2 estruturas. Tá? Tem uma estrutura que o benchmark, né, o meu objetivo é superar a rentabilidade do CDI, e a outra, esse é o Denali Previdência, tá? E o outro fundo que é o K2. O K2, ele é um fundo cujo benchmark é o IMAB 5. Tá? Então, ele busca replicar uma carteira de NTNBs, né? Fazendo isso através de crédito. Então, o meu objetivo é superar o IMAB 5. A diferença deles é basicamente o benchmark. Tá? Por quê? A gente faz isso faz muito tempo na Arx. Tá? A carteira de crédito deles não necessariamente tem um perfil diferente. Ela deveria ter um perfil bem semelhante. A gestão do indexador eu faço via derivativo. Tá? Isso me traz uma vantagem muito boa. Então, quando eu falo do K2, que é um fundo que é em IMAB5, em tese ele deveria, você fala assim, bom, então ele compra papel em IPCA. Né? Não necessariamente. Muito pelo contrário, a maior parte da carteira dele está em CDI. E aí eu transformo a posição em IPCA através de derivativos. Por que eu faço isso? Tem pouca emissão em IPCA. As emissões em IPCA muitas vezes podem ser mal precificadas. Elas têm uma liquidez muito pior do que as emissões em CDI. E eu não me limito a determinado tipo de ativo. Eu só compro IPCA. Não, eu compro o que for melhor. Se o papel em IPCA estiver melhor que o CDI, eu compro papel em IPCA.
Se o CDI estiver melhor que o IPCA, eu compro o CDI e transformo a posição em IPCA. Inclusive, nos fundos em CDI, eu também posso fazer isso, né? Um movimento que a gente está vendo muito agora. Pessoa física vendendo papel curto de IPCA, né? Porque a taxa nominal é muito baixa. Ele vai lá e vende o papel que tem um prazo de 1 ano a IPCA mais 1. Só que no NTNB de 1 ano, ela paga IPCA menos 2. Sei lá, menos 1,5, 2. Eu tenho 300 pontos, tenho NTNB mais 3%. Um papel de 1 ano, de um risco de crédito baixíssimo, um AAA. Não existe papel, para mim, na relação risco-retorno melhor que esse. O que a gente faz no fundo em CDI? Eu compro esse papel e transformo essa posição em CDI através de DAP. A posição resultante me paga CDI mais 3, para um papel com emissor de baixíssimo risco e prazo de 1 ano. Entendeu? Então, eu trabalho dessa forma. E o terceiro bolso que a gente tem é os fundos de infraestrutura. Né? Então, aqueles que estão enquadrados na Lei 12.431 e cujo investidor pessoa física usufrui da isenção de imposto de renda. Tá? Então, basicamente, são fundos dedicados a comprar debêntures de infraestrutura. E aqui entra o mesmo racional. A composição do portfólio ela é muito similar entre os fundos, porque eu olho o risco-retorno de cada ativo. A gestão da duration eu faço via derivativo. Então, o fundo que tem um benchmark em CDI, que é o fundo ARX Hedge, eu simplesmente faço o hedge da carteira inteira. Cada papel que eu compro em IPCA, eu vou lá e compro um contrato de DAP e transformo essa posição em CDI. Faço isso para todas as posições. Aí depois eu tenho um fundo que é o Elbrus. O Elbrus ele segue o IMAB5. Então ele segue uma carteira de NTNBs de até o prazo de 5 anos. Ele tem um prazo médio ali mais ou menos 2,5 anos no nosso benchmark. Então, ali a gente tem uma gestão ativa de poder ficar um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto do que o benchmark, dependendo do nosso viés para o cenário macroeconômico. Mas a carteira de crédito, eu olho o risco-retorno de cada ativo. E como eu me posiciono na curva de juros, é 100% feito através de derivativos. Então, ótimo. Qual que é a vantagem disso? E que é interessante, que é uma estratégia que quando você faz na pessoa física é muito difícil você fazer. Então, vou citar um exemplo. A gente vê pessoa física vendendo papel curto, né? O que eu faço? Eu posso alocar minha carteira 100% num prazo de 1 ano, eu compro o DAP de 1 ano, ou seja, eu transformo essa posição em CDI, e eu vou lá e eu vendo um DAP de 3 anos, por exemplo. E eu transformo de novo essa posição em IPCA, só que atrelado a uma NTNB de 3 anos. O que eu estou entregando para o cliente? O prêmio de risco dos papéis de 1 ano, que são os melhores, porque está todo mundo querendo vender porque a taxa nominal é baixa. Só que eu te entrego também o carrego de uma NTNB mais longa, que é o que todo mundo está procurando. Eu te entrego o melhor dos dois. Entendeu? A gente faz isso muito no Elbrus Pro, por exemplo. O Elbrus Pro, a diferença dele do Elbrus Pro é que ele é IMAB. Então, a duration do benchmark dele é 8 anos. Então, ele é bem mais longo. Né? Então, mesmo nesse fundo longo, eu não fico comprando papel de 8 anos. Por quê? Porque a gente vê um movimento muito forte de pessoa física comprando papel longo e os prêmios começam a ser comprimidos. Então, você vê algumas distorções no mercado que para a gente não faz sentido. Que é, por exemplo, você vê emissões primárias de papéis AAA de infraestrutura pagando NTNB mais 1%, e o mesmo emissor, o papel curto dele negocia a NTNB curtinha mais 2%. Óbvio, a taxa nominal é mais alta lá na frente, porque as NTNBs longas pagam mais. Mas eu consigo te entregar o melhor dos dois. Eu consigo te entregar a NTNB longa com o spread do papel curto. E eu faço isso via derivativos. Tá? Então, aqui, de novo, a diferença entre os três ARX Hedge, ARX Elbrus e ARX Elbrus Pro é simplesmente o benchmark. Legal, perfeito. Acho que a gente chegou aqui no nosso tempo. De novo, muito obrigado aí pelas informações, pelo seu conhecimento aqui compartilhado com todo o nosso time e com os nossos clientes. E mês que vem a gente tem um novo gestor. Obrigado pelo seu tempo. Espero que todo mundo tenha gostado. Perfeito. Eu que agradeço. Muito obrigado, Pierre. Pessoal. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.